Já tentou de tudo para aprender inglês, mas ainda não conseguiu? Conheça o meu método de inglês com oratória. Veja a playlist aqui no YouTube do antes e depois dos meus alunos no curso. Aulas presenciais no Rio de Janeiro e por Skype para alunos do mundo todo. E aí, tudo bem? Como você está? Olha, hoje eu venho falar aqui sobre essa ideia que tava todo mundo assim, tava meio que todo mundo aqui no Brasil somente aguardando a vitória da Hillary Clinton. E se você vive aqui no mesmo mundo que eu, se você está minimamente conectado à internet ou à televisão, você já viu que o Donald Trump ganhou. Mas que surpresa, mas que coisa incrível. Aí se você pegar, por exemplo, vamos juntar os fatos agora. Eu até peguei essa foto aqui, ó, que é do New York Times. Você pode ver aqui, ó, New York Times. Aí ele fala, olha lá, a Hillary tá lá com 92%, se eu não me engano aqui, que tá invertido, 92% e 8% pro Donald Trump. Esse aqui é o forecast, ou seja, a previsão deles. Então o New York Times tinha a previsão oficial, olha que loucura, de 92% de que a Hillary ia ganhar. Não somente isso. Aí você pega o G1 somente falando mal do Donald Trump. Eu escutei ontem, aí aquele correspondente internacional da Band News, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele que está lá na França e falando, não, o mercado europeu está em crise, todo mundo preocupado se o Donald Trump ganhar e tal. O Caio Blinder da Globo News falou também, não, a vitória da Hillary é certa. Reinaldo Azevedo ontem, né, o principal pessoal aí que comenta e fala de política, Reinaldo Azevedo ontem publicou, falou, não, a vitória da Hillary aí é certa. E agora a gente vê, se você estiver escutando algum barulho, é que estão lavando o carro enquanto eu faço o vídeo. Então assim, a gente vê o que aconteceu, que engano é esse, né? O que deu errado? Então eu começo a me perguntar aqui o seguinte, será que essa mídia que tá aí, será que muita coisa do que é falado, William Bonner, no Jornal Nacional, ele fala do comício do Donald Trump. Ele fala, olha lá, vocês estão vendo, não tem muitos negros no comício, isso é estranho e tal. Enfim, uma série de coisas foram faladas e eu me pergunto, até que ponto isso aí é informação de fato e até que ponto isso aí é meramente propaganda política. De novo, eu não estou falando aqui tomando nenhum lado, nem nada. Eu sempre estou aqui questionando até que ponto isso é informação e até que ponto isso é propaganda política. Porque, caramba, o New York Times, o pessoal lá é raposa velha. O pessoal já conhece de política, não é de agora. Colocar um negócio desse, 92% da Hillary, 8% do Trump, é no mínimo esquisito, né? Você dá de convir que é estranho. Aqui no Brasil, se você reparar, a nossa mídia, o chamado mainstream media, ou seja, toda a nossa mídia, a corrente principal, que é o G1, Globo, Band News, toda essa mídia que a gente vê assim de fácil acesso, né, nos grandes canais, jornal, etc. O Estado de São Paulo falou que a Hillary estava na frente, o Estadão falou, que mais? A Folha de São Paulo, enfim, uma série de mídias aí, as principais mídias falaram, olha, a vitória foi publicado também, não lembro em que jornal agora, um desses aí, o Globo, enfim, do Rio, de São Paulo, falando, não, a vitória da Hillary é barbada, né? Enfim, e aí a gente vê que não é assim, né? Então, no mínimo, desconfie. E uma das grandes vantagens de você falar inglês é que você pelo menos vai poder olhar lá fora e pegar a notícia em primeira mão. Ainda que seja essa propaganda política, o que ao meu ver parece uma propaganda política, como do New York Times, como é que eles vão errar uma projeção a esse ponto? O New York Times não é um blog de um adolescente de 15 anos que está falando, não é isso. É o The New York Times. Publicou oficialmente, 92%, eu acho isso chocante. Então, assim, pelo menos você lendo em inglês, você vai ter essa oportunidade de ter um senso crítico maior e poder ali saber separar as coisas melhor. Bem, fica aí a reflexão, né? O que é mídia e o que é de fato propaganda política. Honestamente, eu também não sei. É muito difícil de saber. E se você reparar, nossa mídia aqui é só pau no Trump, fala mal do Trump, fala mal dele, fala mal do Bush, né? É somente metendo pau nos republicanos. E o pessoal lá, os democratas, a Hillary, o Obama, são somente elogios. Eu desafio alguém a achar
principalmente, sei lá, meses pra trás, agora todo mundo fica, na mídia, fica fazendo uma meia-culpa, fala, não, o Trump ganhou e tal, faz uma meia-culpa ali, eles amenizam um pouco até pra dar notícia. Mas se você pegar aí as semanas anteriores, meses anteriores, foi só cacetada no Trump. Não tinha um elogio, não tinha nada de positivo no Donald Trump, nunca teve nada de positivo no Bush. Eu cresci aprendendo a odiar o Bush, então muito disso aí, mas muito mesmo, é somente o viés político da nossa mídia, onde eles mostram uma perspectiva e não mostram a outra. Eu não tô falando que esse é santo, aquele demônio, muito pelo contrário. Pra mim são todos meus filhos da puta mesmo. Mas falta equilíbrio, percebe? Você tem que elogiar e criticar, e não somente meter pau de um lado e elogiar do outro. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.